Oi, pessoal. Gente, essa coisa que me pegou de surpresa, essa coisa barra pesada, que impede que eu ande direito, que eu fique em pé direito, e também me impede de muita coisa. Agora ela resolveu mexer com a minha memória e tá meio esquisito. Mas tudo bem, eu supero, porque na minha vida eu sempre aprendi a me defender, a batalhar por mim mesma. Aliás, eu geralmente não gosto muito que a pessoa me ensine e tal, deixa que eu te ajudo, e isso e aquilo. Às vezes as pessoas não entendem, mas desde os 3 anos de idade, eu estou por minha conta, minha e exclusiva conta. Quer dizer, eu tenho que dar conta das coisas que me vêm. Não posso ficar, por favor, assuma isso que me pegou para me ajudar. Não, 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 não. Eu tenho que aguentar, encarar, se possível, combater, embora esse meu lance, por mais que eu queira combater, eu não tenho força para isso. E eu acredito que todo mundo que tenha isso não tenha também essa força. Mas eu puxo uma força pequena, mas tudo bem. Eu me irrito quando eu vejo assim um trequinho assim. É nessa que eu faço milhões de buracos na minha cabeça, porque eu vou com a tesoura e corto. Então, para vocês verem, eu tive 2 cabeleireiros que eram muito bons. Primeiro o Silvinho, que era fantástico, lá em Ipanema, era em Ipanema, quase beirando o Leblon. E depois, quando eu vim para Friburgo, tinha um cabeleireiro que eu gostei dele à primeira vista. Era um cara chamado Eustáquio. E eu sentava e deixava todos os dois tá por conta de vocês, e nunca me aborreci. Aí quando eles morreram, um morreu primeiro, que foi o Silvinho, depois morreu o Eustáquio, com aquela praga, aquela peste negra que inundou o mundo, inclusive pegou meu próprio irmão. Meu irmão morreu mais cedo que todos, tanto o Silvinho como o Eustáquio. Então era uma barra pesada. Aí eu aprendi eu mesma a cortar o meu cabelo, porque eu sempre saía do cabeleireiro com cara de madame, depois que o Silvinho e o Eustáquio morreram. Aí eu, de belo dia, me deu uma louca, peguei a tesoura e fui eu sozinha. E não me arrependo, acho que... Não vou dizer que eu economizei, porque não é justo você dizer que economizou às custas do trabalho de um profissional. Mas era o seguinte, eu tinha que ficar com a minha cara. Não com cara de madame. Mas aí, o que aconteceu? Meu Deus do céu, eu sempre planejo que, eu vou chegar lá, vou dizer isso, aquilo e aquilo outro. Aí eu chego, não falo nada do que eu organizei para falar. Isso é terrível, isso acontecia comigo em palestras. Uau! Nossa, mãe! Era difícil, porque quando anunciava a palestra, eu dizia, não, vou falar sobre isso, aquilo e aquilo outro. Aí eu chegava nas palestras, aí via o público
Aí primeiro, eu não gosto de público, eu gosto de pessoas. Então acontecia um negócio engraçado, eu passava a maior parte do tempo conhecendo aquelas pessoas. Então quando a gente via, terminava o tempo da palestra. Mas para mim, e tomara que tenha sido também para as próprias pessoas, aquela troca de pessoas que não se colocavam ninguém mais alto que o outro. Meu Deus, era altamente frutífera e foi para mim durante muitos anos. Aliás, eu só dei umas duas palestras, se não me engano. E foi sempre no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, eu adorava o Rio Grande do Sul. Eu sempre gostei dos sulistas. Até nos Estados Unidos eu amava os sulistas. A pronúncia deles, a canção que vinha deles, nas palavras. Então, é isso. Tá vendo? Eu não falei nada que eu estava planejando. Olha só, eu sou a louca da internet. Só posso ser. E não é por causa dessa porcaria que me atingiu. Não é. Eu sempre fui assim. Sempre. Então, no mais, o que eu estou fazendo? Eu estou lendo um livro fantástico e podem sentar pau, porque depois vão ficar com cara de tacho. É esse aqui. O Autêntico Evangelho de Jesus. Ele foi escrito por um cara chamado Geza Vermes, que é um dos maiores historiadores, um dos maiores conhecedores da história mesmo, a história de Jesus. Aí estou lendo esse e peguei um para ler junto com ele. Vocês sabem que eu gosto de fazer essas dobradinhas. Eu peguei um livro que eu me arrasto e não acabo de ler. Acho que porque eu não quero que acabe o livro. A Bíblia Inglesa e as Revoluções do século XVII, na Inglaterra. Não, as revoluções no mundo inteiro, mas a Bíblia Inglesa na Inglaterra. Acreditem ou não, a Bíblia na Inglaterra, quando ela foi lançada, você sabia que ela foi um best-seller? Um best-seller. Todo mundo tinha Bíblia, todo mundo lia. E era muito legal. Eu acho isso muito legal. Eu nunca tive saco, eu ainda vou ter, de ler a Bíblia mesmo, a Bíblia. Na minha casa tinha uma Bíblia gigantesca, grossa para burro, mas eu nunca consegui ler aquilo. Quem ficou foi o meu irmão, Mauro, com essa Bíblia. Ele adorava a Bíblia, não sei porquê. Não se tornou evangélico, não se tornou coroinha de igreja, nada disso, mas ele adorava aquela Bíblia. Vai saber por quê. De repente, ele estava adolescente. Será que ele via alguma coisa proibida? Só pode ser isso. Só pode ser isso. Ele descobriu alguma coisa proibida. Aquelas coisas de meninos na Bíblia. Olha só. Márcia, você está delirando. E muito obrigado para quem elogiou, que ontem me deu uma louca. E eu falei, não, hoje eu vou me arrumar. E vou me arrumar direitinho, porque
o estar em casa te propicia também a um certo desleixo. Então, algumas pessoas me elogiaram e eu vou dizer, elogiaram o batom. Aquilo não era batom. Não era. Caiam para trás, o que que era? Estão vendo? Oh, uau, como? Como que eu pego? Ai, oh, tá vendo? Se eu fosse uma pessoa interessante, eu teria pego o meu material. Aquilo era isso aqui, ó. Sabe aqueles lápis aquareláveis? Você pega e aí você faz o que você quer. Não precisa gastar rios de dinheiro. Eles são caros. Esses batons são muito caros. E outra coisa, eles fixam. Ai, tô dando dicas de maquiagem. Agora, é bom que vocês peguem um bom lápis, que não provoque alergias. Eu sou uma pessoa muito alérgica, então eu não posso usar qualquer lápis. Eu uso ora o Carandache, ora essa marca aqui, que eu descobri que é baratinho, muito barato, que se chama Tris. Aí é Mega Aquarel. Peraí, deixa eu botar aqui. Então, essas coisas são truques. A sobrancelha eu passo, não, a sobrancelha eu sempre uso, porque eu sou muito alérgica nessa região. Eu uso cadê? Meu Deus. Olha aqui. Eu uso um lápis que não é alérgico, é anti-alérgico, que é da Lancôme. O da Lancôme, eu tenho um também da Clinique. A Clinique é melhor. Para quem é muito alérgica, melhor. O melhor material de maquiagem é o da Clinique. Gente, eu tô parecendo uma dondoca. Meu Deus, Márcia, quem diria que você falaria sobre cosméticos? Mas isso é muito importante porque eu acho uma crueldade você lançar no mercado um produto que causa alergia. Por exemplo, eu sou muito alérgica. Se eu passar alguma coisa aqui, aquele negócio sombra aqui, de um produto que não seja anti-alérgico mesmo, nesse caso, eu digo sempre, os melhores produtos são da Clinique. São os melhores, porque se eu colocar aqui uma sombra, pode ser até da Lancôme, no dia seguinte ou no mesmo dia começa a coçar e no dia seguinte tá inchado. Aliás, eu comprei essa parafernália toda quando eu comecei a ir à TV. Porque na TV, ai de você se entrar na TV com a cara limpa. Nego vai e exige que você coloque uma máscara. Ai, que horror. Aí o que acontece? A primeira vez que eu fui,
o maquiador chegou todo feliz. Olha, vamos maquiar esse rosto. Eu olhei e falei, não. E o cara... Aí eu falei, não, eu não uso maquiagem. Aí ele, não, mas tem que botar, porque senão você não vai vender os seus livros, porque as pessoas vão reparar. Aí ele me convenceu, aí me pintou. Gente, nada contra, não tenho nada contra, mas eu fiquei com cara de traveca. Sabe traveca? Foi a cara que eu fiquei. Eu tenho morro de vergonha. Mas aí o que aconteceu? E no dia seguinte minha cara tava assim, ó. Inchada, tudo inchado. Aqui, até aqui nas sobrancelhas tava inchado. Aí eu fiz uma pesquisa com um grande amigo meu que eu tinha em Friburgo, que se chamava Eustáquio, que era um cabeleireiro, ele era incrível. Eu cheguei e falei assim, Eustáquio, vem cá, que maquiagem antialérgica, mas que você me garanta que é antialérgica, que funciona para alguém que é alérgico até água. Aí ele falou assim, eu te conheço, isso é verdade, você é muito alérgica. Aí ele falou, Márcia, os melhores produtos são um produto, é uma marca americana chamada Clinique, e não tem aqui. Eu falei, ferrou carambola. Mas aí eu falei com meu irmão Marco e ele me mandou um kit de emergência para chegar rápido no Brasil. E que tinha um pó de arroz, tinha esse negócio sombra que eu nunca usei, eu acho terrível. Eu só gosto daquela sombra preta que você fica dark. Eu tenho. Aí ele me mandou esse kit emergencial, aí com o tempo ele foi me mandando os produtos, os lápis de... Não, pintar aqui dentro eu não pinto nem morta. Me dá nervoso. Olhos para mim, eu morro de medo. Mas no mais é isso. Tivemos sem querer um papo sobre cosméticos. Mas é verdade, quem é alérgico, quem tem uma alergia crônica como eu tenho, a tudo e qualquer coisa, porque eu tenho alergia cada dia, eu me surpreendo mais. Fico alérgica a alguma coisa que eu nem pensava que eu seria alérgica àquela coisa. Então, os produtos da Clinique são maravilhosos. São que você pode botar sem susto, que não vai te empolar, não vai te dar coceira no olho e pá e tal. E tem também a Clinique e tem a velha Lancôme. A Lancôme também tem produtos antialérgicos, não tão eficazes como os da Clinique. Então é isso. Hoje o papo foi de Madame. Ieca. Deus que me livre, Márcia, quem diria? Você levou um papo de Madame. Uau, que horror. Eu mesma falo para mim. Eu detesto esses papos. Mas aí, de repente, eu pensei, pode ter gente alérgica crônica como eu sou. Então, de repente, eu posso dar um toque e alguém que tenha vontade de se pintar, né? Se maquiar. Eu ontem só me maquiei porque eu mesma tiro fotos de mim. E eu olhei assim, eu falei, Márcia, você tá mal. Você tá muito mal.
Aí recorri aos meus velhos truques de ameniza isso aqui, ameniza isso aqui. Quer dizer, como que eu posso amenizar uma coisa que eu vivo sempre machucada aqui? Não sei o que é. Aí eu coloquei e as pessoas gostaram. E eu não gostei nada. Não gosto de me pintar. Tá? Um beijo. Eu e as minhas revelações bombásticas. Como que o pessoal na internet fala? Eles adoram essa palavra, bomba, 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 bomba. Ai, é um negócio, tudo tem que ser bomba, tudo tem que ser uau, sabe? Tchau. É estranho isso, muito estranho. Mas tudo bem, é a sociedade que a gente criou e está agora aí, em carne e osso. Um beijo para todo mundo. Tchau.